Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje com um tema muito interessante. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, essa campanha espetacular que visa a conscientização de prevenção do câncer de mama. Convidamos para estar aqui a oncologista clínica, doutora Júnia Brunelli. Doutora Júnia, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Moreira, muito obrigada pelo convite. Como definir a oncologia clínica, doutora? A oncologia clínica vai ser a especialidade da medicina que trata dos tumores sólidos malignos, né? Então, a gente estuda os tumores, né, as suas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento. E em termos do Outubro Rosa, como que surgiu esse movimento? A campanha do Outubro Rosa, Moreira, ela surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 90. Então, inicialmente foram várias instituições de saúde que de forma isolada começaram algumas ações de conscientização sobre o câncer de mama. E em 1991 teve a Corrida pela Cura de uma instituição americana de combate ao câncer, e nessa campanha essa instituição distribuiu laços rosas para os participantes da corrida. Inclusive, esse laço ele foi adotado, né, como o símbolo da campanha do Outubro Rosa. Posteriormente, o Congresso americano oficializou o mês de outubro como o mês oficial aí de combate ao câncer de mama, né? Ficou o Outubro Rosa por causa do lacinho rosa. E depois isso foi difundido no mundo todo, né? No Brasil, por exemplo, essa campanha começou a difundir-se mais entre as instituições de saúde a partir dos anos 2000. Doutora, a questão quando se fala sobre câncer, ainda existe um receio de falar sobre a doença? Infelizmente, a gente vê que sim, né? Assim, os pacientes eles têm um estigma em relação à palavra câncer. Então, muitas vezes, quando é feito o diagnóstico, os familiares pedem que não seja falado nem a palavra com o paciente, né? Porque existe um preconceito. As pessoas muitas vezes acham que as doenças relacionadas ao câncer são incuráveis. E o que a gente sabe é que não é bem assim, né? Hoje em dia nós temos avançado muito na medicina, temos novas formas de prevenção e de tratamento eficazes, né, que estão garantindo a cura, e principalmente quando é feito o diagnóstico em estadio mais precoce. E é isso mesmo que visa essa campanha do Outubro Rosa, não é? Com certeza. Então, assim, o objetivo da campanha é conscientizar as mulheres sobre a saúde feminina, sobre os sinais e sintomas iniciais do câncer de mama, conscientizá-las sobre a realização da mamografia, né, como principal forma de prevenção, e de empoderar mesmo as mulheres, né, de conhecerem o seu corpo, notar, fazer o autoexame, notar quando tem algo errado e assim procurar o médico, né, seja um oncologista, seja um mastologista ou clínico, o mais precocemente possível. Porque a gente sabe aí que quando essas mulheres diagnosticam em estadio precoce, as chances de cura chegam a 100%. Então, é muito importante, né, fazer esse diagnóstico precoce para a gente garantir a cura das mulheres. Atualmente, doutora, muitas mulheres ainda perdem a vida por motivo do câncer? Sim, especificamente em relação ao câncer de mama, os dados aí do INCA mostrando que a gente tem mais ou menos 60 mil casos anuais, né? E aproximadamente 16 mil mortes anuais. Então, é um câncer muito prevalente e que, infelizmente, ainda causa muita morte no nosso meio, né? Assim, e principalmente quando as mulheres acabam diagnosticando em estadios mais avançados, né? Onde as chances de cura ainda existem, mas são menores, né? Os tratamentos talvez também mais agressivos. E o importante também dessa campanha é despertar essa luta por direitos, como o atendimento médico e o suporte emocional, né? Com certeza. Então, assim, a gente não pode apenas diagnosticar a mulher e depois deixar que aquilo vá andando sem nenhum suporte, né? Depois que faz o diagnóstico, a mulher precisa passar pelo mastologista, fazer, na verdade, um acompanhamento multidisciplinar, né, com o cirurgião, que é o mastologista, com
o oncologista, com o radioterapeuta para definir conduta e aí a gente fazer um plano terapêutico para ela. Mas, claro, não é apenas o tratamento da parte física, a gente também precisa cuidar da parte emocional da mulher, né? Igual a gente falou no início da entrevista, infelizmente ainda existe um estigma muito grande em relação ao câncer. Então, assim, a gente precisa dar o suporte psicológico para essas mulheres e também para os familiares, né? Assim, a gente também precisa cuidar de quem está cuidando, né? A família geralmente vai ser o suporte dessa paciente. O câncer de mama, segundo informações, é um tumor maligno que ataca o tecido mamário. Ele é considerado um dos tipos mais comuns? Sim, depois do câncer de pele, o câncer de mama, ele é o tumor mais frequente na população feminina, tá? Ele representa 25% de todos os cânceres nas mulheres. Então, é o tumor mais frequente, está atrás apenas do câncer de pele. Doutora, quais os exames são prescritos para diagnosticar o câncer de mama? Então, sim, o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de mama é a mamografia, tá? É um método de escolha desde 1976. É o exame que a gente vai indicar como forma aí de rastreamento precoce, tá? O exame ele é indicado a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres, realizado de forma anual. Existem outras formas também da gente prevenir o câncer de mama. Acho que uma das formas, mas que não substitui a mamografia, é a realização do autoexame das mamas. Então, por que o autoexame é importante? Porque as mulheres vão se tocar, vão se conhecer, perceber como que é o tecido mamário dela e caso ela notar alguma alteração, ela vai procurar o médico. Isso não substitui de forma alguma a mamografia, mas é importante como uma forma de empoderamento, de autoconhecimento do corpo. Outras formas de prevenção: manter um peso adequado, né? Evitar dieta com alto teor de gordura, praticar atividade física e a amamentação também é uma forma de prevenir o câncer de mama. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, nós estamos conversando com a doutora Júnia Brunelli, oncologista clínica, e estamos falando sobre o Outubro Rosa, essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, há um grande volume de mamografias que deveriam ter sido realizadas. Porém, o número está aquém daquilo que poderia ser. Então, sim, realmente nós temos aí muitas mulheres que estão com seus exames atrasados, né? Que não estão vindo fazer os exames que são indicados. Infelizmente, isso é falta de conscientização mesmo, né? Por isso que a campanha do Outubro Rosa é importante, porque além da gente levar para essas mulheres as informações com relação aos sinais, aos sintomas, né? E tudo mais, elas precisam conhecer que existe um exame que inclusive está disponível na rede SUS de forma gratuita, que é a mamografia, e muitas mulheres estão deixando de procurar o posto, né, de fazer os seus exames preventivos, né? Isso não é só em relação ao câncer de mama, temos aí, a gente atende todo dia mulheres que a gente pergunta, como é que está a questão do preventivo do colo do útero e não estão fazendo o exame, então estão deixando passar. A pandemia acabou piorando isso, né? As pessoas começaram a postergar os seus exames de rotina por causa do medo da Covid, né, na época e tudo. Mas agora é o momento da gente retomar isso, da gente correr atrás do prejuízo, colocar os exames em dia, né, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Doutora, essa diminuição acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta também para a importância da campanha, não é? Com certeza. Então, a campanha tem um objetivo principal de promover conscientização, né, sobre a doença e informar as mulheres sobre a realização do preventivo aí, que é a mamografia, né? Propriamente falando dos fatores de risco. Tá, então assim, os fatores de risco para o câncer de mama. Tem fatores comportamentais, então está relacionado, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, não praticar atividade física, a obesidade. Então, por isso que eu falei sobre a importância de evitar uma dieta gordurosa e manter o peso adequado. Temos fatores aí relacionados à questão hormonal, então mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, antes dos 12 anos de idade,
que entraram na menopausa tardiamente, após os 55 anos de idade, que nunca tiveram filhos ou que tiveram o primeiro filho após os 30 anos de idade ou que nunca amamentaram também vão estar com um risco maior para o câncer de mama. Além disso, também tem as questões genéticas, né? Se você tem muitos parentes, né, muitas gerações acometidas na família pelo câncer de mama, você também vai estar no maior risco para essa doença. E o corpo, ele pode manifestar algum sinal que a mulher esteja com câncer de mama e quais seriam esses possíveis sintomas? Então, sim, o principal sinal que a mulher vai perceber é a presença de um caroço palpável na mama. É um caroço que geralmente ele é duro, ele é fixo, ele não se move do local onde ele está e ele geralmente não dói. Mas também tem outros sinais e sintomas. Então, a mulher pode queixar dor na mama, ela pode perceber uma assimetria, uma mama ficar maior do que a outra, pode perceber alterações na coloração da pele, como, por exemplo, vermelhidão, pode ter um enrugamento da pele, inversão do mamilo, pode também palpar caroço na região axilar ou próxima à região da clavícula, pode alterar a textura da pele, né, ficar com aspecto de casca de laranja também. E também pode ter secreção pelo mamilo, por exemplo, secreção sanguinolenta de forma espontânea, o que não é normal. E sobre as formas de tratamento do câncer de mama e se esse tratamento varia de acordo com o tipo de câncer? Temos várias formas de tratamento, né? Na verdade, o tratamento ele vai variar de acordo com o tipo histológico, de acordo com o estadiamento, de acordo com o subtipo molecular. Então, assim, são muitas coisas, nem daria tempo da gente abordar tudo. Mas, de forma geral, as mulheres que estão nos estadios iniciais, elas vão fazer um tratamento local, que geralmente é cirúrgico, e pode ser ou não seguido de quimioterapia. Vai depender de como o tumor vai se apresentar na biópsia da cirurgia, né? E geralmente também é feito radioterapia depois. Algumas vezes, quando o tumor é um pouco maior do que, ou então ele tem um comprometimento axilar, a gente faz tratamento antes da cirurgia. A gente faz a quimioterapia primeiro, para reduzir o tumor, e depois opera o paciente e faz o restante do tratamento com radioterapia e tratamento de privação hormonal, se for o caso. E num tratamento aí de um paciente que já tem uma doença incurável, geralmente a gente faz os tratamentos paliativos, né, que pode ser com quimioterapia, terapia-alvo, né, são inúmeras as opções, isso aí vai depender do tipo que a mulher né, vai apresentar no diagnóstico. Reações e efeitos ao tratamento? Depende do tratamento que você vai instituir, né? Mas aqui, falando especificamente da quimioterapia, pode ter queda de cabelo, náusea, né, um enjoo, alteração do hábito intestinal, diarreia ou prisão de ventre, uma certa indisposição também pode acontecer, né? Assim, tem alguns efeitos que vão ser mais específicos dependendo do tipo de medicamento. Então, alguns medicamentos a gente precisa monitorar função cardíaca, por exemplo. Mas, assim, até a gente nem... É bom talvez a gente ficar abordando, tanto que as mulheres às vezes podem ficar com medo, né? E, na verdade, a maioria das mulheres, elas evoluem muito bem durante o tratamento, né? Esses efeitos colaterais, eles são explicados. A gente dá o suporte para a mulher passar por todos eles aí da forma mais branda possível. Então, não é querendo assim, fazer medo também nas mulheres, né? Mas esses efeitos colaterais, eles são totalmente manejáveis. Diagnosticar o câncer precocemente aumenta a chance de cura? Com certeza. Então, câncer de mama, que é diagnosticado em fase inicial, tem índice de cura aí de 90% a 100%. Então, é muito importante que a gente faça o diagnóstico precoce, né? E aí, com isso, consigamos aumentar os nossos índices de curabilidade. Doutora, e a importância do apoio familiar, das pessoas próximas, esse cuidar, dar amor para aliviar dor e sofrimento? Isso é importantíssimo, isso faz parte do nosso plano terapêutico, né? A gente não pode visar apenas ao controle do tumor, né? A gente não pode imaginar o paciente apenas como uma doença, a gente tem que enxergar o paciente na sua totalidade.
E aí o acompanhamento multidisciplinar é imprescindível, né? Ter acompanhamento psicológico, tanto para o paciente quanto para os familiares. Para os pacientes que já estão numa doença mais avançada, o médico paliativista, né, a equipe de cuidados paliativos também entra como um suporte muito importante. E a gente tem que sempre lembrar que a gente cuida do paciente, mas cuida da família também. Porque o paciente ele não consegue lidar com o tratamento sozinho. Ele vai precisar de alguém para levar nas consultas, para ajudar a fazer os exames, para lidar com os efeitos colaterais em casa, para dar o suporte emocional, o amor, como você falou. Então, assim, a gente tem que cuidar de todo mundo, não é apenas do paciente. Nós queremos agradecer a sua participação e os esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema aí tão importante. E assim, hoje no entrevistado do dia, eu entrevistei a doutora Júnia Brunelli. Ela é oncologista clínica e como tema Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Para você, ouvinte da Manhã Açu, boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.